Alguém que está aqui nesta noite que ainda não tem Bíblia e gostaria de ter uma Bíblia, porque nós vamos estudar a Bíblia agora, né? Alguém que está aqui que ainda não tem Bíblia e gostaria de ter a Bíblia? Tem lá, então, tem uma Bíblia para aí, Manuel? Você tem uma Bíblia atrás? Ah, mais alguém que não tem Bíblia e precisa da Bíblia para estudar? Levanta a sua mão. Mais alguém? Todos têm Bíblia? Ok, só do lado do Hamilton. Do lado do Hamilton. Isso. Mais alguém? Então, abra sua Bíblia no livro de Mateus 18, 21 a 35. Meus irmãos, numa quarta-feira, eu creio que 2 quartas-feiras atrás, nós estamos estudando sobre grandes promessas de Deus. E uma das promessas é o perdão. E eu preguei na quarta-feira. Então, irmão que ouviu na quarta-feira, de forma bem rápida, né? Hoje eu vou falar com mais calma. Na quarta-feira alguns irmãos estavam anotando. Só que os irmãos podem ter o PowerPoint com a Valéria e pode também ter o Word com a Valéria. Então, é só entrar em contato com a secretaria da igreja e os irmãos vão podem receber por e-mail e acerta com a Valéria e ela vai mandar para os irmãos esse material. Esse material é um trabalho feito pelo pastor Albert Friesen e nós adaptamos para a mensagem desta manhã. Processo de perdão. Perdão, meus irmãos, é algo dado por Deus a nós. Perdão é uma das promessas que Deus nos dá. Então, Mateus 18, 21 a 35. Esse é o texto que servirá de nós de base para o sermão desta noite. Diz assim a palavra. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor me ajude nesse momento. Nós já falamos sobre esse tema algumas quartas-feiras atrás, também já conversamos com a igreja sobre esse tema alguns anos atrás. Mas, Senhor, a questão do perdão é algo fundamental na vida de toda pessoa e principalmente na vida do cristão. Senhor, eu quero aprender a perdoar. Ó Deus, que o sermão desta noite possa continuar falando ao meu coração. Eu quero te pedir que o Senhor fale ao coração de cada pessoa que está aqui nesta noite.
possamos sentir a tua presença, Senhor. E se há alguém que está precisando de perdão nesta noite, que essa pessoa, Senhor, receba esse perdão. Que essa pessoa possa alcançar o perdão de quem ele está devendo. Mas, Senhor, se há alguém que está aqui nesta noite, que precisa ceder perdão, ou alguém que está online, que precisa ser perdoado, ou ceder perdão, Senhor, que essa pessoa também seja tocada por Ti, e ela possa ceder o perdão, ela possa abrir mão do seu direito de justiça. Fala aos nossos corações, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. A primeira coisa que eu gostaria que você fizesse é preste atenção. Preste atenção, Deus nesta noite vai revelar durante esse tempo onde você ainda está ferido pela amargura. Tem pessoas que carregam a amargura durante muito tempo, porque alguém lhe feriu, e essa ferida para ele foi muito profunda, e ele não consegue perdoar. Você vai aprender nesta noite que a amargura traz o maior prejuízo para você mesmo. A pessoa que guarda a mágoa, é essa pessoa que sofre mais. Outra coisa que eu gostaria que você prestasse atenção, onde tem alguém que está ferido pela amargura e precisa que você vá pedir perdão. Há alguém que você amargurou, há alguém que amargurou você e precisa de ceder perdão ou pedir perdão. Pense nisso nesta noite. Hoje, Deus quer tirar essa amargura. Há outro motivo. Se você tem a amargura de Deus, algumas pessoas têm a amargura de Deus. Por que Deus fez isso? Porque Deus permitiu que isso fosse feito. Será que Deus não viu? A palavra diz que os olhos do Senhor estão por toda a terra. Ele está atento. Os olhos do Senhor estão atentos. Então talvez você tenha alguma amargura de Deus por algo que Ele deixou acontecer na tua vida. Hoje é o dia de você se libertar. Pode colocar, Mateus, próximo quadro. Isso. 75% das doenças são psicogênicas. Isso quer dizer, tem as suas origens nas emoções. 75% das doenças têm origem nas emoções. Eu, por exemplo, estou com meu couro cabeludo aqui com um problema. Estresse. Alguns têm nas mãos. Problema emocional, precisando ser controlado por causa da ansiedade. Pessoas que criam úlcera e outras doenças. Então, se nós conseguirmos controlar nossas emoções, muitas das enfermidades que nós temos podem ser aliviadas. Muitas das enfermidades que temos podem desaparecer. Outro quadro, Mateus. A amargura é uma emoção que paralisa a pessoa e destrói aos poucos, sem que ninguém seja punido por essa causa. Você pode ler para mim, fazendo um favor? A amargura é uma emoção que paralisa a pessoa e a destrói aos poucos, sem que ninguém seja punido pela essa causa. Quem vai ser punido? A própria pessoa. E o outro nem sabe que ele está sofrendo. E ele está lá remoendo. Outra coisa que você precisa prestar atenção, que a manifestação sintomática do emocional no físico e fisiológico, isso quer dizer, psique e alma soma corpo. Então, o problema da alma pode trazer um problema no corpo.
Pensando nisso, meus irmãos, que eu lhe chamei a atenção, vamos agora ver 5 ações que nós podemos desenvolver. Primeira ação. Você pode ler para mim? Meus irmãos, no texto que nós acabamos de ler, o Criador perdoa a sua criatura. Pedro perguntou a Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? Aí Jesus disse para ele, Pedro, infinito, sem medida. O perdão não pode ter limites, não pode ter restrição. E é interessante que na parábola que Jesus contou, quando o pastor Albert Friesen fez a pesquisa dele, 10 mil talentos valiam 25 milhões de dólares. Preste atenção. 10 mil talentos valiam 25 milhões de dólares. E ele foi perdoado. Já 100 denários valiam 35 dólares. Ele foi perdoado em 25 milhões e fez exigência de 35. O que Jesus quer ensinar, que Deus nos perdoa infinitamente. Você se lembra como você era antes de conhecer Jesus Cristo? Você lembra como Deus tem trabalhado com você? E quantas falhas você tem cometido? E chorando você vai e se apresenta diante de Deus e Deus lhe perdoa. Mas quando vem alguém rouba alguém, o que você diz? Tem que matar. Tem que ir para o inferno. Para você, perdão. Para o outro, culpa. É isso que Jesus queria ensinar nessa parábola. Preste atenção. Deus tem te perdoado infinitamente. 25 milhões de dólares. E você está exigindo 35 dólares. Dá para pensar? Outra coisa que nós podemos aprender é a seguinte: a ação do ser humano é não perdoar. O desejo do ser humano é não perdoar. Eu não perdoo. Eu te perdoei, mas não esqueço. Nós vamos ver isso aqui nessa noite. Você pode então ler o segundo para mim? A ação. Terceiro, você pode ler para mim? Jesus também mostrou nesse texto, porque a consequência da falta de perdão está lá no versículo 34. Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos. Você sabe o que é verdugo? Verdugo era o torturador de prisioneiro. Mas Jesus disse que era o verdugo de quê? Da alma. Porque aí o texto está falando sobre a alma. Entregou os verdugos. Quem é o verdugo da alma? Um dos principais verdugos da alma é justamente o não perdoar. Porque não perdoando entra a amargura, e a amargura traz todas essas consequências. Quarto. Pode ler para mim, fazendo favor? Repetiu. Será que vai para o outro, vai. Isso. Você pegou, será que ele não salvou, hein? Ele me traiu. Só leu de cima, fazendo favor, o quadrinho. É porque eu não ia preparar o PowerPoint. Depois eu fiquei incomodado. Falei assim, vou preparar o PowerPoint. Aí eu fiz algo correndo nessa tarde, para trazer para os irmãos. Então pode ler para mim só lá em cima? O que significa perdoar? Pode tirar o quadro, coloca no texto lá, que eles aí, se nós vamos ter dados aí importantes. Vamos, o que significa perdoar? Perdoar, meus irmãos, o prefixo per significa completamente, em todas as instâncias e níveis.
O sufixo doar significa abrir mão, soltar, não se agarrar mais, não alimentar a amargura. Qual é o significado de perdoar? O significado de perdoar é abrir mão. Estar disposto completamente, em todas as instâncias e níveis, a abrir mão, soltar, não se agarrar mais, não alimentar a amargura. E o que significa não perdoar? Segurar, enquadrar, associar constantemente pensamentos e sentimentos ao fato ocorrido, movimento no coração. Então, perdoar, abrir mão do meu direito de justiça. Não perdoar, segurar. Enquadrar, associar constantemente pensamentos e sentimentos ao fato ocorrido. Meu objetivo nesta noite, meu irmão, é levar o irmão a raciocinar. Meu objetivo nesta noite, meu irmão, é pensar na promessa de Deus, perdoar, libertar. Porque, meus irmãos, a questão do perdão é algo que só pode vir de Deus. É Deus efetuando em você aquela salvação que eu preguei de manhã. É Deus agindo de tal forma na minha vida que eu vou deixando de ser o mesmo. E às vezes eu falo uma coisa, mas depois eu penso e ajo de outra forma, porque o Espírito vai me incomodando. Porque eu não quero essas consequências para a minha vida. Eu não quero que o verdugo da minha alma fique me maltratando, fique me judiando. Eu quero abrir mão. Eu quero me libertar. Eu quero me libertar. Eu quero levar o irmão a refletir sobre essa questão. Qual é melhor? Ficar preso a uma amargura ou liberar tanto para mim e para outra pessoa, para que nós dois possamos andar juntos? O que você quer? Quinto, o que perdoar não significa. Pode apagar isso aí. Pode apagar, eles não podem ver essas coisas, né? Depois eles podem ter, quem desejar, em casa. Esquecer. Eu esqueci. Esquecer não é perdoar, meus irmãos. Perdoar é liberar. Que perdoar não é deixar de sentir mal a respeito do dano sofrido. Não estou sentindo mais nada não. Não estou sentindo mais nada não. Já esqueci. Isso não é perdoar. O que perdoar não é fazer de conta que nada aconteceu. Não, nada aconteceu não, deixa isso para lá. Deixou para lá mesmo. O que perdoar não significa considerar as consequências do prejuízo como insignificantes. Não, eu não tive prejuízo nada nenhum não. Houve prejuízo. Houve um dano. Tanto é, se alguém perguntar, meus irmãos, é bom você se libertando de determinadas coisas, né? Eu tinha uma mágoa que eu não percebia. Na minha posse aqui nessa igreja, nós tivemos em torno de 16 pastores, não foi, Lília? Mais ou menos? Foi muitos pastores, mas nenhum pastor da associação. Nenhum pastor da Associação Norte. E toda vez que eu ia na reunião eu dizia isso. Olha, na minha posse, eu tive pastores da Zona Oeste, de outra denominação, do MAP vieram vários pastores, mas da associação não veio nenhum. Aí um dia Deus me incomodou. Rapaz, você fica lembrando disso toda hora. Aí vem um sermão como esse, né? Que você ouve, no meu caso, eu ouvi o pastor Albert Friesen falando sobre o perdão. Eu disse, meu Deus, eu tenho que me libertar. Se eu lembro disso constantemente, é porque eu ainda tenho alguma mágoa.
Eu me lembro do pastor João Emílio, quando tomou posse na igreja de Irajá. E aquilo marcou profundamente a minha vida. Porque o pastor João Emílio pediu os pastores para ficar de pé. E ele agradeceu nominalmente. E quando eu citei o meu nome, ele disse: você eu não conheço. Eu disse: eu sou o Eliezer, da Segunda Igreja Batista em Pavuna. Eu tinha pregado no domingo anterior. Ah, foi você que pregou domingo na igreja e falou? Ah, obrigado. Meus irmãos, eu só falo mais de leve nas outras igrejas, mas a mensagem é a mesma. Foi você que falou isso. Muito obrigado. Ô Eliezer, foi bom te conhecer. Valeu, irmão. Quantos pastores tinha da Associação Norte na posse do pastor João Emílio? Só eu. E parece que eu fui, assim, pera lá, vem um pastor de outra região, que não é da nossa associação, eu vou lá que possivelmente não vai ninguém, igual aconteceu comigo. Eu vou lá para... E eu não era nada, só um pastor da Associação Norte. Como eu tinha ligação com a igreja de Irajá naquela época, por causa da irmã Denise e do pastor Luiz, eu era professor deles, eu tinha ido lá e eu preguei na igreja, eu me senti na obrigação de ir ali. Meus irmãos, é uma coisa simples, aquilo não me marcava. Mas quando eu lembrava, trazia tristeza no meu coração. Porque são meus amigos. Nós compartilhamos. Nós tomamos café juntos. Essa semana eu ganhei uma foto de presente do jantar dos pastores da Associação Norte. Eu vou afastar? Não, eu também não vou mais lá. Não, não fiz nada disso. Mas existia algo no meu coração. Eu fiz um voto. Não vou citar mais isso. Não vou dizer essas coisas. Porque traz tristeza para o meu coração. E isso estou dizendo a nível de reunião de Associação Norte. Deu para os irmãos entenderem? Porque além de trazer tristeza para o meu coração, traz tristeza também para os meus colegas. Porque possivelmente alguns deles não puderam estar aqui naquele dia. Tinha um empecilho. Por exemplo, o pastor que tomou posse na igreja de Vila da Penha, não é um meu amigo, mas eu o conheci do Ragai. Ele pastor lá na igreja, era pastor na primeira igreja batista lá em Cachoeiro de Itapemirim. Olha, o irmão da Lília é membro da primeira igreja batista de Cachoeiro de Itapemirim. Então, eu vejo, eu conheço, cumprimento, já conversei com o pastor João, que está na primeira igreja batista em Vila da Penha. Eu não pude estar na posse dele, mas tenho orado por ele, espero encontrar com ele e desejar para ele um grande ministério. Talvez tenha algum assunto que você traz lá de trás, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã, de um vizinho. Alguma coisa que aparentemente é simples, mas quando você lembra, você fica com raiva, com ódio, desejo de vingança, desejo de dar o troco, amargura. O que perdoar não significa esquecer, deixar de sentir mal a respeito do dano sofrido, fazer de conta que nada aconteceu, considerar as consequências do prejuízo como insignificantes, simplesmente decidir o perdão como um ato sem passar pelo processo de cura de perdão. Perdão não é só um ato, meus irmãos. Perdão é um processo. Então, como é então o processo de perdão? O perdão é necessário onde se sofreu perdas, danos reais ou imaginários. Então, o processo de perdão ele é necessário onde sofreu perdas e danos reais ou imaginários. Então, recapitulando, olha, nós precisamos prestar atenção porque nós fomos feridos. E a ferida traz dificuldades emocionais. Talvez você tenha alguma enfermidade por questão emocional. Você precisa tirar isso da sua vida. Muito bem. A ação de Deus é perdoar. A ação do ser humano é não perdoar. Então, a questão de Pedro e Jesus. Devo perdoar 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Então, devemos constantemente perdoar. Não há valor para o perdão.
as consequências da falta de perdão, o que significa perdoar e o que não significa perdoar. Então, o processo de perdão, o que fazer para elaborar o perdão? Você conseguiu, Mateus, para me ajudar? Então, o Mateus me ajudou. Isso aí foi o Mateus que já me ajudou ali agora, tá certo? O que fazer para elaborar o perdão? Primeiro, constatação da perda. Eu perdi. Foi ruim não ter nenhum pastor da Associação Norte aqui. Eu ficaria muito feliz. Porque eu estava chegando aqui. Eu gostaria de ser recebido. Mas eles consertaram. Eles fizeram, estão constantemente orando por mim. Eles estão preocupados comigo. E eu sou da Associação Norte. A nossa igreja é uma das grandes igrejas da Associação Norte. E a minha igreja precisa se envolver. E eu faço questão de envolver. Então, nesse processo de perdão, então, constatação da perda. Você perdeu. Qual é a perda? Porque se você não constatar a perda, você não vai perdoar. Quem foi que lhe causou a perda? Você só vai saber se você avaliar a perda. E, meus irmãos, para perda não tem valor. Lá no grupo pequeno foi interessante, que o Igor usou uma figura de linguagem. Não faz diferença entre perder R$1.000 e perder uma chave. Ele falando, pastor, a gente fica invocado com qualquer coisa. Perdeu uma chave, eu perdi uma chave, e perdi a chave, agora eu vou ter que gastar. Eu pedi R$1.000. Mas R$1.000 é muito mais. Mas quem perde não faz diferença. Ninguém quer perder nada. Meus irmãos, com o carro que foi furtado do Ilha, sabe o que mais me incomoda? Não é o carro, é o GPS. O GPS foi embora. O GPS custa R$400, R$500. O automóvel vale em torno de R$6.000, R$7.000. Deu para os irmãos entenderem? Perda é perda. Quem te causou dano? Então, a primeira coisa é, identifique quem lhe causou a perda. Ou melhor, a constatação da perda. Conscientização dos fatos. Descrever o que se perdeu de fato. O que é que eu perdi? Listar o que permaneceu. Olha, eu perdi, mas permaneceu. Então, eu perdi um automóvel, mas o meu filho está vivo. Então, graças a Deus que foi furtado e não roubado. Porque se fosse roubado, ele poderia reagir pelo que eu conheço dele. E ele reagindo, eles estão matando a troco de nada. Tem pessoas aí entregando tudo e estão matando. E a reação, ele é apavorado que nem o pai. Então, Deus, obrigado, porque foi furtado. O Senhor levou, mas o meu filho ficou. Amém, meus irmãos? Às vezes tem perdas que poderiam ser maiores. E, meus irmãos, se o irmão perceber, Deus é tão bom, que até naquilo que é ruim, Ele alivia para a gente. Amém, meus irmãos? Ele alivia a gente. A perda vem na hora certa e é sempre menor do que deveria ser. Segundo, confronto. Você precisa fazer um contato, eu preciso fazer um contato, uma interação, uma conversa com o acusador. Quem me causou perda, eu tenho que ir e conversar com aquela pessoa. Eu tenho que dizer o que aconteceu. Eu tenho que dizer o que eu senti. Eu tenho que dizer o que foi causado a mim. Acerca da perda e do dano, eu preciso confrontar. Porque enquanto você não confrontar, você não vai conseguir o perdão. Porque a questão do perdão não está ligado a pessoa dizer, eu te perdoo. Não. Porque a pessoa que que causou alguma coisa, às vezes ela nem percebe que causou. Às vezes percebe, foi de má intenção. O que eu quero dizer nesse assunto é que você identificou, constatou a perda, agora você precisa confrontar. Meus irmãos,
Alguns aqui conhecem a irmã Marisa. Maria Marisa, membro da nossa igreja. Ela faz trabalho no presídio. A filha dela foi assassinada num roubo de automóvel. E ela faz trabalho no presídio. Um dia ela deu o testemunho dela. Meus irmãos, eu vi uma coisa fantástica naquele Bangu 2. Aqueles presos fizeram fila e vieram. Irmã, acontece isso mesmo. A senhora pode perdoar aquela pessoa? Abraçava ela e saía. Meus irmãos, tinha mais de uns 60 homens. Eu nunca tinha visto aquilo. E eles vieram um a um. E eles diziam assim: irmã, perdoa, não deixa de vir aqui não. A gente precisa da irmã aqui. Pode ser sincero, pode não ser sincero. O que eu quero dizer é o seguinte: a irmã Marisa colocou algo diante daqueles assassinos, ou ladrões, ou aquelas pessoas que estão presas por algum motivo ali naquele local, que fazem parte da igreja evangélica ali no Bangu 2. Nós estávamos ali naquela tarde, e ela contou, ela já tinha perdoado a pessoa. E aqueles homens vieram. Meus irmãos, isso não tem preço para quem recebe o abraço e para quem dá o abraço, quando é de coração. Uma das coisas mais preciosas na vida do ser humano é receber e dar perdão. Então, primeiro, constatação da perda. Segundo, confronto. Tem que confrontar. Terceiro, pode ler para mim? Porque eu que fui ofendido, eu tenho direito. Eu tenho o direito de cobrar os $35. É meu. Ele está me devendo. Mas eu não posso esquecer que eu fui perdoado em 25 milhões. Porque quando eu exijo muito do outro, você não esquece que você também vai ser exigido. E nós temos que pensar nisso. Então, decisão de abrir mão do seu direito de justiça. E esse direito pode ser pretensos ou reais. Pode ser imaginários ou reais. Escolha o racional. Não se espera os sentimentos correspondentes. Decisão de perdoar o ofensor ou causador do dano. Eu quero, eu libero. Eu abro mão. Eu abro mão. Eu tenho direito. Mas eu abro mão. Qual é o primeiro? Constatação da perda. Segundo? Terceiro? Quarto? Aceitação da perda. Já foi perdido. Considerar aquele dano como fato irreversível. Já foi causado, meus irmãos. Já aconteceu. Não vai retornar. Não vai retornar. E é interessante que você também tem que colocar no lugar de quem causa. Aí entra a questão da culpa. Culpa já é outro assunto. Como Cristo nos liberta, né? Nos liberta em relação ao perdão e também tira a culpa de cima da gente. Cristo é tremendo. O sangue de Jesus nos purifica de todas as coisas, de todo o pecado. Eu perdi. Perdeu. Perdi. Perdi. Aquele ali eu perdi. Porque quando eu considero essa perda, é sinal que Deus já está trabalhando na minha vida. Quinto, elaboração de novas estratégias. Como agora eu vou agir? Olha, eu constatei que eu tive um dano.
Eu agora vou confrontar quem me causou esse dano. Eu decido abrir mão dos meus direitos. Está perdido mesmo? O que eu posso fazer? E olhar agora para frente. Então agora eu vou começar novas estratégias para continuar a vida mediante as perdas. Eu perdi, agora eu preciso continuar. Embora que aquela perda trouxe prejuízo. Coitado do meu filho agora, deixa ele lá. Tem que vir de ônibus. Então, 7 de setembro, vim de ônibus lá de Santa Cruz da Serra. Ah, como meu carrinho era bom. Eu dizia que ele era velho, mas eu chegava em casa em 25 minutos. Agora eu gasto 1h30. Como era bom. Fez pouco caso do carrinho, viu? Fez pouco caso agora. Meus irmãos, elaboração de novas estratégias, embora das perdas. Arrumar novas formas de agir. Constituir novas ações. Mas implementar essas novas ações. Não adianta ficar chorando, como alguns dizem, o leite derramado. Já aconteceu. Agora, existem coisas terríveis. Uma pessoa que foi abusada sexualmente. Já pensou uma pessoa que foi abusada sexualmente pelo pai? Uma pessoa que foi abusada, questão de autoritarismo, a questão do abuso. Deve ser muito complicado lidar com isso. Muito complicado. Mas aconteceu. Quando acontecem algumas coisas aí na televisão, que parece que as pessoas logo agem, eu quero justiça, mas justiça no sentido de vingança. Vai ficar resolvido? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. É o que está escrito lá em Levíticos. Mas agora Jesus diz, olha, perdoa até o seu inimigo. Meus irmãos, essa mensagem não é para os irmãos, é para mim, meus irmãos. Eu também preciso de cura. Deus, a maioria das mensagens que eu prego para os irmãos, Deus às vezes me dando bordoada, cacetada em mim. Esse processo é também para a minha vida. Feliz é aquele que consegue fazer esse processo. Porque se você fizer esse processo, você vai sair curado, você vai sair leve, você vai sair transformado. Sexto, a aplicação de estratégia. Olha, eu criei a estratégia para vencer aquela dificuldade. Eu criei uma estratégia para resolver aquela situação e eu vou implementá-las. Eu vou colocá-las em ação. Reajuste as novas circunstâncias. E essas estratégias vão me trazer um novo equilíbrio. Não adianta eu ficar querendo buscar um equilíbrio com coisa do passado. Eu agora preciso buscar um novo equilíbrio. Apesar da perda, apesar da ferida, apesar das marcas, eu preciso recomeçar. Eu preciso recomeçar. E nesse recomeço, meus irmãos, eu preciso buscar um novo equilíbrio. Porque a vida continua. Basta cada dia o seu mal. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, uma nova estratégia. Deus vai me abençoar. Eu vou buscar um novo equilíbrio. Eu vou me adequar. Sétimo, refazer a vida. Refazer a vida. Recomeçar. Porque às vezes existem coisas que nós temos que recomeçar. Você perdeu um ente querido bem ligado a você. Recomeço. Recomeço. Você perdeu um emprego. Foi demitido. Recomeço. Alguns precisam até mudar de profissão. Alguns precisam até mudar de profissão. Recomeço. Pensando nisso, o que é que precisamos fazer?
Celebrar a vida, meus irmãos. A vida é dom de Deus. Nós não nascemos para morrer, nós nascemos para viver. Nós nascemos para brilhar. Deus nos deu a vida. A esperança daquele que tem Jesus é a vida eterna. Então celebre a vida. Não fica pensando na morte. Não fica choramingando. Não fica... Ai. Celebre a vida, acorda. Hoje é um novo dia. Um dia que... Oh, Deus! Louvado seja o Senhor! Já pensou eu abrindo aquela janela do meu quarto aí? Aquela vizinhança? Bom dia! Que nem tem aquele filme, né? Do príncipe lá, que vem da África para Nova York. Bom dia, vizinho! Já pensou? Que coisa maravilhosa. Bom dia, vizinho! Celebre a vida! Meus irmãos, tem dia de manhã que eu saio ali com o carro, o camarada já passa naquela rua A, 8 horas da manhã, coitado desse infeliz, 8 horas da manhã, o camarada está assim, quando chegar 10 horas da noite, mas coitado de alguns irmãos, 6 horas da manhã, já pega esse metrô, hein? Oh, aleluia! Mas graças a Deus pelo metrô, você não sabe o que é pegar o 393 lá no final de Bangu, ainda tem, agora tem especial e vinha com aquele ônibus lotado de lá, até aqueles que saem de Japeri naquele trem, então é melhor sair daqui lotado do que de Japeri, meus irmãos, é melhor, é melhor, é melhor. E às vezes é melhor estar no metrô lotado do que ficar naquela linha vermelha, meus irmãos, 2 horas na linha vermelha. E quando você chega ali em Duque de Caxias, voltar para casa, já perdi horário, já perdi tudo. Fiquei 2 horas daqui da Pavuna até Duque de Caxias e tenho que voltar porque eu tinha que ir para São Gonçalo. Era melhor o metrô. Se eu tivesse apanhado o metrô, apanhado a barca, eu acho que eu já tinha chegado em São Gonçalo e eu fiquei preso na linha vermelha. Celebre a vida. Deus te deu esse dom. Não fique olhando para trás, não fique olhando das perdas. Hoje é dia de você acertar. Acertar com você mesmo, perdoa você. Acertar com as pessoas que têm te magoado, acerte com essas pessoas. E se for necessário, acerte até com Deus. Hoje é dia de você acertar a sua vida. Celebre a vida. Nós cantamos o Celebre ao Rei. Foi agora? Nós cantamos ou não? Pode? Não cantamos não? Pode cantar? E será que esse pessoal toca? O William não está aí? Mas deixa então para o final, deixa para depois. Ainda não, tá? Deixa para depois. Aí nós vamos celebrar a vida. Questões específicas. Eu acho que não tem esse. Tem no quadro? Não, esse é para o final. Volte na Celebre a Vida. Isso. Questões específicas. Nem sempre será possível confrontar pessoalmente o ofensor, ou acusador da perda do dano. Às vezes será inconveniente, às vezes não dá para confrontar, mas você já pode perdoar no seu coração. O segredo é você ter esse processo de cura. Segunda coisa, neste caso, é possível fazer confrontos simbólicos, cartas, declarações diante de testemunhas, oração a Deus, liberação pública do perdão. Cadê a irmã Creuza? Irmã Creuza está aí? Posso contar a experiência da irmã Creuza? Posso? A irmã Creuza não entrava no cemitério depois da morte do filho dela. Irmão Marcos faleceu. A Soninha conversou com ela. E ela foi no cemitério. Ela ouviu a mensagem que eu preguei. Ela disse, pastor, Deus usou o Senhor. Deus falou o meu coração. E eu vim no cemitério, a Soninha falou comigo. Eu disse, minha irmã, a irmã quer se libertar completamente? Ela, eu quero. A irmã sabe onde seu filho ficou, o caixão? Ela disse, não, eu não sei. Eu disse, eu sei. Porque tem tipo de funeral que eu não esqueço, meus irmãos. Eu não esqueço. Eu sei, foi ali, ó. Eu fiquei aqui, ele estava ali. Ficou uma senhora aqui e as pessoas ficaram aqui ao redor. A irmã quer ir lá, quero.
Aí eu peguei ela para um lado, a irmã Sônia do outro, nós fomos lá e ela, ó Deus, e ela abriu o coração dela. E ela confessou. Quando ela saiu, ela falou assim, pastor, estou leve. Eu não ia nem lá dentro do cemitério, agora eu vou lá dentro. Celebre a vida. Meu irmão, você que está visitando aqui nesta noite, você que está online, você está passando os dias da sua vida e você indo lá no passado, e você com amargura, e você com tristeza, coisas que podem ser vencidas. Você tem amigos? Você tem pessoas que estão ao seu lado. A Creuza tinha uma Sônia, alguém muito especial. E a Creuza venceu um obstáculo. E ela depois disse assim, pastor, estou leve, livre. Deus me retirou toda aquela tristeza. A mágoa vai continuar. A tristeza vai continuar. A dor da separação vai continuar. Ah, mas aquele medo de cemitério, aquele medo de recordar, isso aí não virá mais. Porque a Creuza lavou a alma e celebra a vida, na certeza de que foi o melhor dentro daquele momento, mesmo ela não entendendo, mas que Deus está cuidando de nós, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu nome. Para encerrar, o último quadro. Para que Jesus prescreve que perdoemos os nossos inimigos? Não é para ser injusto contigo. Ele quer te libertar de estar preso a eles através da amargura. Não vale a pena carregar a amargura. Que Deus te abençoe.